Olá a todos, um bom dia a todos, um ótimo dia aí. A gente hoje vai falar sobre os nascidos dentro do mapa evolutivo, como combinamos. Mês passado falamos do nascidos em janeiro e suas características e sua personalidade. Hoje vamos falar sobre os nascidos no mês de fevereiro, aptidões, virtudes, qualidades, desenvolvimento daqueles que têm nascidos nesse mês. Vamos lá? Lembrando que para entender um pouquinho melhor, como porque se você que vem diretamente e vê esse vídeo e não vai entender, lá no primeiro vídeo que fala sobre personalidade versus mês de nascimento, terá uma explicação uh, de como funciona essas 5 consciências que quando nós nascemos, nós temos 5 consciências que recebemos do Criador. Nós estamos falando apenas de uma, que é o mês e suas características, dito como a relação com o mundo, com as coisas do mundo, como eu olho para o mundo, como eu vejo o mundo, como eu vejo as pessoas, trabalho, aptidão, relações com o trabalho, relação com o mundo, mais dito dentro da realidade mais tradicional, personalidade, aspecto persona, algo que eu preciso mais desenvolver, digamos assim, falando assim superficialmente. Existem mais 4 energias, nós estamos falando a do mês. Pertence à cor laranja, ao elemento água, à qualidade, intuição e à personalidade, amante, essência, desejo de pertencer, característica feminina. Então vamos partir para esse princípio. Essa característica desse corpo, dessa consciência protetiva, que aqueles que nasceram nesse mês, naturalmente por ser uma energia feminina, no caso se for uma mulher, pode sofrer, se o seu trabalho ser uma energia, um arquétipo masculino, ela naturalmente pode sofrer tensões corporais, diferente da outra, do corpo daqui nasceu em janeiro, que tem uma postura oral, uma postura rígida e sofre por tensões de rigidez. Essa sofre de tensões e dores musculares. Essa tem dores musculares, os músculos são tensos, rígidos e sofre com frequência sobre dores desses músculos. Os músculos não conseguem relaxar, porque como é uma consciência protetiva, e lá no vídeo fala sobre desvendando a mente, vai explicar um pouco mais, que a gente pode dar uma palhinha aqui. Essa mente protetiva, essa consciência protetiva, ela bloqueia tudo que for novo, porque ela se baseia na sobrevivência. Então, estudos, procura de melhorar, procura de avançar, matérias que vai estudar, viagens, tudo que for novo, ela vai ter muitas dores musculares, muitas tensões musculares, muitas dores de cabeça e muita tensão em visão, tensão ocular, devido a essa energia, a esse mês e causa isso nas pessoas. Alguns mais, alguns menos, vai depender aí do relaxamento, de alguma prática, a gente vai falar mais tarde do que deve ser feito. Veja bem que a gente evita os nossos vídeos sejam passados de 11 minutos, quase todos eles, por aptidão nossa, e objetivo não é passar de 11 minutos, 12, certo? Então, a grande desafio dessa pessoa é ela vai estudar, ela vai buscar, ela vai querer crescer, ela vai querer evoluir, ela vai ter que saber lidar, vai depender muito das crenças familiares, da onde veio, de como foi educado, qual foi o sofrimento, qual foi a história, porque vai buscar o novo, vai ser muito tenso, vai ser muito desafiador, porque essa energia, essa consciência, essas pessoas que têm essa energia, elas têm uma aptidão intuitiva no olhar delas de achar correções. São aquelas pessoas que olham e vê que precisa ser corrigido coisas.
Isso é muito difícil dessas pessoas melhorarem. É muito difícil, desculpa, não é melhorar, é muito difícil dessas pessoas terem, digamos assim, uma, um relaxamento, porque elas enxergam muitas questões que precisam ser aprimoradas. Isso leva a pessoa a ter um olhar muito julgador, às vezes, e não percebe. Muito autocrítico, consigo, com o outro, em desequilíbrio. E equilibra uma pessoa que tem um olhar meio biônico. Acha correções no texto, acha melhoras que precisam ser feitas, mas isso em desequilíbrio leva uma pessoa a ter uma vida meio difícil pelo seu padrão de olhar. Né? Pode parecer aí em desequilíbrio uma pessoa que nunca está satisfeita. Né? Desde limpeza, desde de coisas na casa, desde relação humana. Ela tem um olhar sempre de perfeição, de ajustar e sempre um ajuste de chegar à perfeição. Ok? Vamos para um próximo passo. Essa pessoa, ela tem a grande missão dela é buscar a conexão com uma maestria, uma filosofia espiritual, porque dá uma base nela, dá um guiar nela. Então ela precisa ter de uma filosofia espiritual, um mestre espiritual. Quando eu digo mestre, basicamente é uma filosofia que leva ela a seguir um caminho, seguir uma jornada, certo? O seu desafio é humildade, ela precisa lidar com a questão de emoção, ela precisa tornar aquela emoção dela, ela é regida pela emoção, diferente de quem nasce em janeiro, que é regido pela cabeça, pela mente, quem nasce em fevereiro é regido com uma personalidade pela emoção, pelo sentimento, pela paixão. Ela gosta de se emocionar, de ter paixão, ela gosta de viver emoções, sentimentos de carinho, de afeto. Ela gosta de se sentir pertencendo, ela valoriza o pertencer de grupo. Ela precisa tomar cuidado que ela sofre influências e não sabe. Ela precisa tomar cuidado com o termo esponja. Então algumas decisões dela precisam ser cuidadas porque pode ser sendo levada e nem percebe a caminhos de influência. Decisões influenciadas mentalmente por alguém ou por um amigo e gosta de carregadores que não são suas. Normalmente essa energia, quando tem um amigo que está passando por dificuldade, essa pessoa tem dor do amigo. Um irmão, ela sofre muito com a dor desse amigo. Ela carrega a carga dessa pessoa e desse irmão. Então ela precisa buscar uma filosofia espiritual para ajudar ela a entender que ela tem que melhorar esse aspecto, certo? Falamos sobre tensão muscular, falamos sobre uma coisa muito importante. Essa pessoa ela tem uma carga de obrigação de perfeição gigante. Se você bota algo na mão dela, ela vai se dedicar ao máximo para ser perfeita. Ela tem a tendência, se acumular muitas coisas no trabalho, ela não consegue ter a sua vida. Ela coloca o trabalho na frente e vai se dedicar ao máximo para ser perfeito. Esses trabalhos de home office pode ser muito cansativo para essas pessoas, porque elas vão sentir que não tem mais o lazer da casa. Precisa ficar esperto com isso. Claro que isso pode mudar de acordo com a sua outros campos. Desafio. Desafio significa quando a pessoa está em desequilíbrio. Vamos lá, lista. Não obedece à sua intuição. Risco. Super protege dos seus medos. Pode ser impulsiva com sapato, com roupas, com coisas. Insegura, ela tem uma falsa segurança. Insatisfeita, não sabe se proteger. Cheia de receios e tem um amor condicional. Tem um amor possessivo, ansioso, cria ilusão que não é amada.
É muito comum essa pessoa ter essa característica. Em equilíbrio, ela é obediente, altamente intuitiva, sabe se proteger, tem um autocontrole, enfrenta os riscos, tem amor próprio, tem uma imensa satisfação de estar viva, sabe se proteger. É uma linda e um lindo e linda diplomata, sabe controlar suas emoções, é prudente, se relaciona com êxito, sabe calcular os riscos. Ela nasceu, para encerrar, já estamos em 10/22, como prometido. Quem nasce nesse mês precisa enfrentar um desafio com o mundo, tomar cuidado para não se lançar cegamente nas relações e nas situações, sem considerar as consequências de eu me relacionar com as pessoas, sem considerar as consequências do que eu vou falar para as pessoas, do que eu vou querer saber delas, porque tem duas vias. Pode demonstrar uma falsa segurança e não dar conta de ser bonzinho. Então falamos um pouco sobre essa tomar cuidado para finalizar em querer agradar. Ela pode não dar conta do quando querer agradar. Quando não dá conta de querer agradar, ela tem a tendência a se afastar das amizades, porque não dá conta de continuar fazendo isso. Então ela se afasta com isso. Ela cria motivos de se afastar. Certo? A dica para controlar, a dica para melhorar isso é procurar relaxar, trabalho de meditação, trabalho de fortalecimento de terceira visão, trabalho de chakras, de reiki, de energia, para equilibrar esta linha. Certo? Qualquer dúvida, me procurem. Qualquer situação, me procurem. Ela sempre precisa equilibrar suas emoções, o chakra cardíaco, aprender a ter filosofia espiritual para, através de um condicionamento mental, educar as suas emoções. Abraço fraterno e beijo no coração.